Fala, fiel, boa, boa. Final de jogo, Corinthians 2, Penharol 0. O Coringão do Diniz tá voando, irmão. Cê é louco. 100% de aproveitamento nessa Libertadores. Agora são 3 jogos, 3 vitórias. Os 3 resultados por 2-0. Então estamos com 6 gols marcados. Nenhum gol sofrido. Uma grande crítica que a gente tinha em relação ao Diniz, que o nosso maior receio, o nosso medo era a questão do sistema defensivo. Que o Diniz era um time que tomava muitos gols, né, mano? E, porra, o Diniz surpreendeu, mudou completamente isso. Agora são 7 jogos seguidos sem sofrer nenhum gol. Esse já é o recorde do Corinthians na sua história, né? Junto com. Qual foram os anos, mano? Deixa eu anotar aqui. Corinthians que empatou com 78, quando ficou 7 jogos seguidos sem sofrer gols. E o mais recente foi ali em 2014, né? É engraçado, mano, que o período é bem próximo, né? O de 78 foi de março para abril e o de 2014 foi de março para abril. E agora esses 7 jogos são no mês de abril, né, mano? Corinthians que vinha mal pra caramba, mano. O Corinthians ali tava 9 jogos seguidos sem vitórias antes da chegada do Diniz. Tava sofrendo muitos gols, não tava criando nada. Aí vem o Diniz, muda completamente a mentalidade desses jogadores. Os jogadores são meio sem vergonha, são um bando de vagabundo aí que quiseram derrubar o Dorival. Mas não importa agora isso aí, né? Vamos apoiar o Corinthians que tá voando. O Corinthians que fez um jogo, mano. Esse jogo era pra entrar pra história como uma das goleadas históricas do Corinthians. Era pra ser um puta de um jogo assim, mano. Que era pra ter terminado o primeiro tempo, era pra ter sido 5-0 pra gente. Você tá maluco, mano. O Corinthians teve muitas oportunidades. O Corinthians que foi a campo hoje com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu. Meio de campo tava o Ranielli, o André, né? O Diniz não afastou o André depois das 2 expulsões dele. Bidon, Garro, e no ataque Lingard e Yuri Alberto. Quanto que logo no começo, ali com 10 minutos, já teve uma falta do Garro que cobrou na cabeça do Gustavo Henrique, que só toma, fez o gol, 1-0, é nóis, vamos que vamos. Quarta assistência do Garro nessa Libertadores, né, em 3 jogos. Já tinha dado 2 assistências contra o Platense, deu assistência no jogo contra o Santa Fé e agora assistência pro jogo contra o Penharol. Bom que o Garro esteja voltando a ser o Garro que a gente se acostumou, o Garro que a gente ama, né? E mais um gol de cabeça do Gustavo Henrique, né, mano? Que na sistema. Mano, jogada aérea do Gustavo Henrique é o nosso ponto forte, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Que bom que estamos voltando a aproveitar a boa estatura do Gustavo Henrique, né, mano? E, mano, não era pra ter parado por aí, não, né? Porque o Corinthians teve muitas outras oportunidades depois desse gol. Teve chance com o Bidão, teve chance com o Mateuzinho, que chutou pra fora. Teve o gol do André, que o juiz anulou porque a bola pegou na mão. Teve uma outro. Teve o Yuri perdendo algumas oportunidades. Mas aí depois, ali com uns 26, se eu não estiver enganado, o Corinthians vai pro ataque. O Lingard vai pra cima, rouba a bola, joga a bola pro. Joga a bola pro Yuri. O Yuri corre, olha, toca pro Lingard, e o Lingard só empurra pra dentro, faz gol, 2-0, é nóis, vamos que vamos. Puta, Coringão é foda, né, mano? 2-0. E, mano, logo em seguida, em um lance de escanteio, teve uma jogada da bola na área, Ranielli escora de cabeça, e o André sozinho ali no gol, senta a bomba, e a bola vai na trave, infelizmente. Mas, mano, a gente teve um volume de jogo muito bom. Quando foi pra cima, não deixou o Penharol jogar. E, se, mano, o primeiro tempo era pra ter acabado uns 5-0 pro Corinthians tranquilo, mano. O Corinthians dominou o jogo, não teve grandes oportunidades assim do Penharol. O Penharol pouca coisa fez, principalmente nesse primeiro tempo, né? E pros pau no cu que falam do Lingard, né, mano? Aqui, ó. Mais um gol do Lingard. Em inglês na história fazer um gol numa Libertadores. É o gol do Lingard, né? Monstro. Tá soltando um pouco mais do Corinthians. E vamos que vamos, né, mano? O Corinthians vai pra esse intervalo aí com essa vantagem de 2-0. Segundo tempo, o Corinthians mais administra o jogo, né? Não criou tantas oportunidades, mais cadenciou o jogo. Tanto que na pausa técnica ali, mano, o Diniz até cobra. É uma coisa boa, né, mano? O Corinthians ganhando 2-0 e o técnico cobrando os jogadores ali. Falando que os jogadores estão fazendo tudo o contrário com o que eles combinaram no intervalo. Mas teve um lance, uma falta do Garro, a bola sobra pro Raniel, ele meio que joga por cima do gol. E, mano, teve um gol que é um gol pusca, mano. Essa é um puta de um golaço do Corinthians. Dinizismo, né, mano? Dinizismo trabalhando nesse lance aí. Né, que foi uma troca de passes ali do André, Bidon, pro Yuri. O Yuri ajeita, o Garro senta, puta. Mas a bola vai pra fora. Essa é um golaço do Corinthians.
Aí vamos que vamos, de resto não aconteceu grandes coisas assim, né? Não teve outras grandes oportunidades depois disso. Quando depois o Diniz começa a mexer no time, né? Aí ele tira o André e coloca o Caio César. Depois ele tira o Bidon, coloca o Carrijo, o Garro e coloca o Zacarias. Aí é aquilo que eu falo, né, mano? A gente entra com os nossos únicos dois meia no time e depois todo jogo acaba tirando os dois, mano. Então por isso que eu acho que não faz muito sentido entrar com o Bidão e o Garro junto. Justamente por conta disso. Por conta que os dois não aguentam jogar os 90 minutos. E acaba tendo que tirar os dois durante o jogo, né? Mas tudo bem. Aí depois, mais pra frente, ele tira o Lingard e Yuri, coloca Vitinho e Pedro Raul, né? Ele tentou dar uma chance pro Penharol ainda, né? O Penharol ver que você faz alguma coisa. Mas foi basicamente isso, mano. Corinthians amassou os caras, mano. Você vê as estatísticas do jogo, mano, foi uma massa, era pra ter sido uma goleada histórica isso aqui, ó. Foi 15 chutes do Corinthians, 4 no gol, né? O Penharol, ele chutou 3 vezes no gol, acertou 2. Posse de bola, 77% do Corinthians contra 23 do Penharol. O Corinthians trocou 563 passes com precisão de 93%, mano. O Corinthians fez uma baita na partida hoje, partida nível Libertadores, partida nível que o corintiano espera que o Corinthians faça, né? Uma boa partida do Corinthians e agora que somos líderes geral na Libertadores. Tem o time do Independente lá sei lá, esse time aí que tá no grupo do Fluminense também tem 9 pontos, mas ele perde pra gente no saldo de gols. Ele tem até mais gol que a gente, né? Ele tem, se eu não me engano, 7 gols, mas tomou 2. Então o nosso tá com 6 pontos, tá com 9 pontos, mas tá com um saldo de 6, né? Porque fez 6 gols e não tomou nenhum. Então, até o momento, temos a melhor campanha da Libertadores. O único brasileiro 100% da Libertadores, né, mano? E a imprensa, pros babacos antes aí que falam que o Corinthians não tem saco de pancadas em Libertadores, irmão. A coisa que eu falo é pé no chão, né? Só o começo, estamos começando agora. É só o começo, tudo, tanto Libertadores quanto o trabalho do Diniz. Mas já dá pra gente tirar coisas boas até o momento do trabalho do Diniz, mano. Mexeu bastante com a cabeça psicológica dos jogadores do Corinthians. E o Corinthians que já tá acostumado, mano. Tirando 22 e 23, o Corinthians sempre fez boas primeira fase na Libertadores. Sempre. O Corinthians já foi rei de primeira fase da Libertadores. Todo ano, tirando 22, que fizemos uma campanha ruim e ficamos em segundo, e 2023, que fomos eliminados na fase de grupos, tirando isso, mano, todas as Libertadores que eu acompanhei, eu acho que o Corinthians teve pelo menos ou a melhor, ou a segunda, ou até a quarta melhor campanha da primeira fase da Libertadores, sempre terminando do primeiro. Então, pés no chão, conquistamos nada ainda, não vamos já criar oba-oba, já falar que já ganhamos, não, calma. Mas o dinizismo já tá começando a incomodar as pessoas, né, mano? Que eles falam assim, não, o Diniz sempre é assim, sempre começa bem e depois cai. Irmão, me fala um começo de trabalho do Fernando Diniz, que ele teve 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Não sofreu nenhum gol e fez 8 gols nesses 7 jogos. Me fala um começo de trabalho de Diniz que foi tão bom quanto esse que está sendo no Corinthians. Então vamos também saber elogiar quando tem que elogiar e não cair na pilha da imprensa, mano, que fica nessa aí, não, o começo do Diniz é sempre assim e depois os caras caem. Calma, mano, calma. Mas é isso aí, né? Deixa eu ver outras coisas, mano. É... Basicamente é isso, né, mano? Basicamente é isso. O Corinthians tem a melhor campanha da Libertadores agora. E é isso, né, mano? Tudo assunto pra gente falar, mano. A gente viu que a reforma do estatuto do Corinthians não foi aprovada, né? Teve aquele passe lá, os conselheiros, vitalistas, tudo falando. E tem um Jassa, eu acho, que falou, né? Foi um dos conselheiros vitalícios do Corinthians, não sei nem quem é esse cara, não sei o que esse cara prestou pro Corinthians pra ser conselheiro vitalício, mas tudo bem. Falando que ele é contra o fiel torcedor votar, ele é contra essa fiel, ele é contra a expulsão do Andrés, né? Ele não quer que expulsão do Andrés, ele falou que a gente tem que olhar tudo de bom que o Andrés fez. Teve um outro conselheiro que falou lá que o problema do Corinthians é o Memphis Depay. O problema do Corinthians é o Memphis Depay, que recebe 6 milhões por mês, não faz gol, não dá assistência.
O problema do Corinthians, a dívida de 3 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais, é por causa do Memphis Depay, né, mano? Não é por más gestões de anos e anos. Não é contratações de Jonathan Cafu, Luan, mano, pagar 40 milhões no Félix Torres, mais 1 milhão de salário. Pagar, mano, vai ter um custo de quase 90 milhões no Pedro Raul, somando a contratações, os juros, porque não pagou a contratação, e mais o salário alto. Não é isso. Não é isso as gestões. Não é fechar contratos abaixo de valores, mas que beneficia quem, né? Não é isso. Não é a sachadinha, né? Não é essas coisas que acaba prejudicando o Corinthians. O prejuízo do Corinthians é o Memphis Depay, né? Para esses conselheiros é isso. É isso que prejudica o Corinthians. É o Memphis Depay, mano. O Memphis Depay que, como eu falei, essa temporada do Memphis tá bem abaixo mesmo, mas falar que a culpa é do Memphis, da situação do Corinthians, é brincadeira, né, irmão? Pelo amor de Deus. Rubão falou que votou contra a reforma do estatuto porque ele jogou lá no chat GBT e viu incoerências lá que o chat GBT falou pra ele. Pelo amor de Deus, mano, olha o nível das pessoas que nós estamos, que estão ali no poder, que estão decidindo o futuro do Corinthians, mano. Pelo amor de Deus, tá foda isso aí, mano. Se a gente pega pra olhar a situação do clube, a gente olha que os nossos 3 últimos presidentes estão sendo investigados por ter lesado o clube, né? Os 3 últimos presidentes. A torcida quer a expulsão, solicitou a expulsão dos últimos 3 presidentes. Andrés, Duílio e Augusto. As contas da gestão do Stabile, junto ali com o Augusto, também foram aprovadas de uma maneira assim que ninguém entendeu por que quer aprovar essas contas, né? Votar a favor, mas com ressalvas. Não, se a gente olha, mano, quem substituiria o Osmar Stabile se ele sofresse o impeachment aí nessa situação do impeachment que ele correu ali, se eles tivessem reprovado as contas dele? Mano, seria o Armando Mendonça, o atual vice-presidente. Eu tinha visto aqui, ó, que a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians concluiu que houve violação ao estatuto, no caso de gestão dos materiais esportivos da Nike, e apontou contradições nos esclarecimentos do vice-presidente Armando Mendonça. O parecer foi encaminhado à presidência do Conselho com o pedido que o caso siga a Comissão de Ética, que poderá abrir processo disciplinar. Na avaliação do órgão, houve falhas no controle do patrimônio, na gestão administrativa e na conduta esperada de um dirigente. Armando nega as irregularidades, diz ser alvo de perseguições políticas e afirma que nunca foi responsável direto pelo setor do controle de material. Olha o nível do Corinthians, mano. Olha o nível do Corinthians. Esse cara seria o presidente se o Osmar Stabile tivesse sofrido impeachment, mano. Eu te pergunto, vocês acreditam ainda no modelo associativo do Corinthians, mano? Não tem como acreditar, mano. Porque se o Corinthians, né, dos possíveis candidatos aí do Corinthians, que a gente olha e fala assim, pô, é um bom candidato, talvez mude o Corinthians, sabe falar, tem boas ideias, que é o Rosala Santoro. A gente viu que o Rosala Santoro é mais do mesmo. É mais do mesmo, é um cara que é um... Não vou nem gastar meu tempo falando dele, porque é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Votou a favor. Ele é diretor financeiro, então, e ele votou a favor das contas do Osmar Stabile, mano. Pelo amor de Deus. Eles são contra uma parte ali do estatuto que proíbe contratação de parentes. Não, mano, você não pode contratar parentes ali, a partir na forma do estatuto estava isso, né? E eles foram contra, principalmente por causa disso. Por que eles não querem? Por que eles querem ficar contratando parente? Eu vi aí que tem uma pessoa no clube, acho que é um advogado, é parente do Rosala Santoro, cara. E aí a gente pergunta, por quê, mano? Por que vocês são contra o Corinthians, irmão? Mano, por isso que eu falo, intervenção judicial o quanto antes. Não dá pra gente ficar achando que do nada o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians, que o Corinthians vai ter alguém ali dentro que realmente pensa no bem do clube. Não dá, mano, não dá. E são esses dirigentes aí que são contra o Memphis Depay, são o cara do Conselheiro, Armando Mendonça, esses caras que são contra o Memphis Depay, eles focam no Memphis justamente para quê? Para tirar o foco
Porque o Memphis realmente ele divide a torcida. E eu acho que pelas palavras que o Souza Marestad usou para falar sobre a possível renovação do Memphis, que seria só através de um parceiro para bancar 100% do salário, eu acho que o Memphis não vai ficar no Corinthians, né? Por mais que tenha uma notícia aí que o Memphis vai abrir mão de uma parte da dívida e tal. Não sei, mano. Não sei. Gosto do Memphis quando ele quer jogar. Acho que se acabou a Copa do Mundo, o principal foco dele agora é a Copa do Mundo, uma vergonha, mas beleza. Ele coloca na cabeça que depois da Copa ele quer renovar com o Corinthians, se tornar ídolo do Corinthians, entrar pra história do clube, conquistando uma Libertadores, Mundial, mais uma Copa do Brasil, fazer história aqui. Mano, vai ser um baita de um reforço para essa temporada, pro restante da temporada e pra próxima temporada. Abaixar o salário também, né? Se tiver esse monte de bônus assim, pode ter bônus, mano, mas que sejam bônus mais a altura dele, né, mano? Porque colocar bônus lá embaixo é óbvio que um jogador do nível, da altura dele vai bater essas metas muito fácil, né, mano? E mas pelas palavras do Estado, eu acho bem difícil que o Corinthians vai renovar com o Memphis Depay. A gente viu que ele falou que só vai renovar se achar um parceiro para pagar 100% do salário. A gente sabe que esse tipo de situação quase nunca dá certo. A gente já viu no próprio Corinthians com o próprio Memphis. A gente viu que o Sport da Sorte ia pagar metade, ia pagar uma parte do salário, mas daí colocaram um monte de bônus, um monte de coisas ali que estavam fora dessa partida aí do Sport da Sorte, e o clube, né, ficou com uma dívida de 40 milhões com o Memphis Depay. O São Paulo com o Daniel Alves também, uma fita, achar um parceiro para bancar a parte do salário do jogador. Então, mano, acho que bem difícil Memphis ficar, mas vamos ver, né? O que quebra o clube mesmo, sabe o que quebra o clube? É esse aqui, ó. Jonathan Cafu. Não sei se esses áudios são exatos, tem alguns até que estão, pra mim são errados, mas vamos lá. Jonathan Cafu, 8 milhões. Kaká, 20 milhões. Luan Guilherme, 40 milhões. Ramiro, veio de graça, depois 40 milhões. Ficou de dívida para pagar do Ramiro. Matias Rojas, 40 milhões. Félix Torres, 40 milhões, mais 1 milhão de salário. Pedro Raul, aqui tá 40 milhões, mas já passou disso. 40 milhões do Pedro Raul, pelo amor de Deus, mano. Que loucura é essa? E mais o salário alto que paga pra ele. Resultado disso, mano, mais de 250 milhões jogado no lixo. Olha os jogadores que foi contratado. Fora. Caralho, como é o nome daquele maluco lá? Até esqueci o nome. Nossa, fora os bons jogadores aí com o Andrés e o Duli trouxe também, que pelo amor de Deus. É esse tipo de contratação que fode com o clube, mano. Memphis Depay é caro? É caro. Mas é bem melhor do que essas contratações aí que eles faziam. Então, mano, complicado isso aí. É isso que acaba matando o clube. Vamos torcer muito para até o final do ano ter uma intervenção judicial, uma recuperação judicial e eles for abrir uma assembleia ali pro sócio votar a favor ou não de uma SAF fiel da vida, que pra mim é a melhor opção hoje pro Corinthians voltar a ser Corinthians, né, mano? É isso, né? Saiu outras notícias aí que o Corinthians tá acertando com a Caixa, o name rights, né? E, mano, pra mim, eu não acredito nisso, mano. Fala pra vocês, eu não acredito, espero que seja verdade, mas eu não acredito. Todo ano de eleição sai isso daí. Lembra lá em 2023? Saiu a fotinho do Willian junto com o Lula e o Andrés. Lá, o Andrés dando uma entrevista falando que ia quitar o estádio até fevereiro. Então, mano, eu não acredito nesses caras. E pra mim, mano, eu vi lá que eles estão se baseando no valor que a Nubank vai pagar pro Palmeiras lá pelo nome do estádio. Vai tomar no olho do cu vocês, mano. Quero que se foda o Palmeiras, irmão. Vocês é louco, vocês vão fazer um contrato em cima do valor que o Palmeiras vai fechar. Vocês precisam. É sério que o Corinthians precisa ver quanto que o Palmeiras vai receber da Nubank pra poder negociar o nome do seu estádio. O clube do tamanho do Corinthians, a visibilidade que tem o Corinthians. Corinthians, mano, eu acho uma vergonha um Corinthians não conseguir. O Corinthians em si não conseguir atrair uma empresa ali pra pagar 1 bilhão por 10 anos pelo nome do estádio ali. É 100 milhões por ano. Eu não entendo, mano. Eu não consigo ver. Não sei como que os caras não conseguem fazer isso. Mas não, vai se basear no valor que o Palmeiras vai fechar com a Nubank. Pelo amor de Deus, mano. E também, se for pra fazer esse nome da caixa aí, pra fechar um valor ridículo, e ainda assim, mano, só quitar a dívida, só quitar o estádio já era, mano. É foda, mano, é foda, mas é que segue, né? Vamos ver. Vamos ver se realmente isso é verdade ou se não é, né?
É, falaram que na pausa aí da Copa eles vão fazer algumas reformas no estádio, né? Vai aumentar a capacidade, fazendo aquelas arquibancadas ali na leste, que tem aqueles espaços que tem ali na leste, eles vão colocar mais cadeiras ali, igual fizeram na NFL. E mano, a única coisa que eu acredito realmente que eles talvez vão fazer até o final do ano é tirar a cadeira da Sul. Ou nem isso também, né, mano? Eu acho. Ou nem isso também, mas eu espero que até o final do ano eles tirem a cadeira da Sul. Faça a limpeza aí que eles falam, como fazer que tá precisando, uma reforma lá na arena, uma manutenção lá na arena, né? Mas vamos que vamos, né? Outra coisa, mano. O Thiago Mendes. Thiago Mendes que do. Após o jogo do Corinthians e Vasco, no intervalo ali, ele deu uma entrevista criticando a arbitragem. Foi absolvido. Foi absolvido. Em menos de uma semana. Até provavelmente já foi absolvido. E o Hugo Souza, que no intervalo ali, no final do jogo, criticou a arbitragem do jogo contra o Palmeiras, pegou uma suspensão de 2 jogos, né, mano? Gustavo Gomes cansa de falar mal da arbitragem, nunca é suspenso. Mano, eu acho que falar mal da arbitragem não deveria ser motivo para suspensão. Acho que nós vivemos numa democracia, então a gente deveria sim poder criticar a arbitragem, mas porque só com o Corinthians que tem essas punições, né, mano? A gente fala quando a gente é com a gente, é contra tudo e contra todos. O pessoal fala que é louco da nossa cabeça, né? Mas desde a nossa história. A nossa história sempre foi assim, né? Vamos que vamos, né? É isso, mano. É isso, o Coringão ganhou. Dinizismo ali tá a todo vapor agora. Comenta a opinião de vocês. Se inscreva no canal, deixa o like. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians!